Bom, pessoal, hoje eu vou estar explicando como é que a gente faz o trabalho com o spin. Tá? O spin ele é usado principalmente quando a gente vai trabalhar com tubos, por exemplo. Tá? Então, começando aqui, eu vou tirar esse objeto que eu tenho aqui no centro, tá? E vou adicionar aqui um cilindro. Tá? Adicionei um cilindro, eu quero vir aqui, dei o F6, né? Ele aparece as minhas opções dos cilindros. Eu vou falar que eu quero um cilindro vazado, né? Um cilindro totalmente vazado aqui. Eu vou rotacionar esse cilindro. Se eu apertar a rotação e não travar o eixo, ele vai me deixar livre aqui, né? Eu quero rotacionar esse cilindro no eixo Y em 90 graus, por exemplo. Então ele vai vir e vai me deixar o cilindro rotacionado aqui no eixo de 90 graus corretamente. Tá? Bom, agora eu vou então para o Edit Mode e eu quero fazer aqui do lado do meu cilindro, eu quero fazer uma curva de 90 graus para o eixo Z, correto? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na seleção de vértice, vou selecionar esse vértice, que vai ser a partir do qual eu vou fazer a curva, vou dar um Snap Cursor to Select, só dar o espaço aí, escrever Snap, é o primeiro aqui, a primeira opção do Snap. Eu coloquei o meu cursor ali na minha seleção, agora eu vou selecionar os lados com o Alt apertado, eu vou selecionar um dos lados aqui, ele vai selecionar todos os meus lados. Agora, importante, eu tenho que vir para a visão, nesse caso minha, perspectiva frontal, para que o spin ocorra exatamente no sentido que eu quero. Porque se eu estiver na diagonal, ele vai fazer o movimento na diagonal. Estando do lado aqui, eu posso então dar um espaço aqui, spin ou Alt R, ele vai fazer a minha curva. No caso, ele fez a minha curva para um lado que eu não queria. Eu venho aqui no ângulo, e em vez de 90 graus, eu coloco menos 90 graus, do OK, Enter. Está aqui, então, finalizado a minha curva. Tá? Agora eu vou expandir ele um pouquinho no eixo Z, né? E agora eu vou continuar, só que agora eu quero fazer uma nova curva no sentido do eixo Y. A ideia é exatamente a mesma, né? Então eu vou selecionar aqui o meu vértice exatamente do meio, que é onde eu vou querer fazer minha curva. Vou dar um Snap Cursor para seleção, vou selecionar todos os meus lados. Agora eu vou vir aqui para minha visão de perspectiva direita. Tá? Então eu estou aqui na minha perspectiva direita. Tá? Vou subir um pouquinho ela aqui com o Shift apertado, né? O movimento com o botão do meio do mouse, mas com o Shift apertado. Então, só para fechar aqui, voltar aqui na minha seleção adequada, selecionei toda a borda, tenho aqui a minha base de curva e vou dar um spin. Tá? Novamente ele fez do lado que eu não queria, porque agora estava no menos 90, agora eu quero 90. Então eu venho aqui no ângulo e seleciono o ângulo de 90. Ele vai fazer então o meu movimento aqui, correto? Agora eu vou dar um extrude aqui, vou travar novamente no eixo Y, tá? E agora eu vou fazer mais uma curva agora no sentido do eixo X, tá? Então a mesma coisa, eu vou vir aqui, vou selecionar o vértice exatamente do meio aqui, vou dar um Snap Cursor para seleção, então meu cursor já está lá. Agora eu venho na seleção de lado,
seleciono todos os lados aqui, é só apertar o Alt e selecionar um deles. E vou, então, agora para minha visão, perspectiva direita novamente. Perdão, agora eu vou para minha visão de topo, né? Top, perspectiva de topo, é o 7 aí do teclado numérico, e vou dar um spin, tá? Venho aqui, no caso todos eles deu errado, eu só inverto ali o negativo para o positivo. Obviamente eu posso fazer com outros ângulos também. Deu 90 aqui, 90 graus de novo, vou dar um extrude aqui, vou travar no eixo X aqui, só para a gente finalizar. Ok? Então é assim que eu faço uma angulação em canos.